caso contrário, ele multiplicado por 2. Ler 4 valores e calcular a soma desses 4 valores. Tá? Fazer um algoritmo que lê um salário e mostrar o salário com um aumento de 25%. Tá? Como que a gente faz para calcular esses 25%? Como que a gente faz para mostrar esses 25%? Tá? Construir um algoritmo para ler 2 inteiros, imprimir o seu produto, a multiplicação deles. Esse daqui que foi que a gente fez para aproximação, que é o da raiz quadrada, como fazer aquela aproximação por raiz quadrada e mostrar que funciona. Tá? Ler 2 valores inteiros, apresentar a diferença do maior pelo menor. Aqui tem uma empresa X, beleza. Deixa eu ver o que mais que é legal aqui. Esse aqui não faz esse aqui não tenta, nem precisa tentar. Isso aqui deixa para mais para frente. Tá? Esse aqui é legal. Esse aqui é de boas. É tipo assim, faça um algoritmo que receba a idade de um nadador e imprima qual é a categoria. Então, se a idade for de 5 a 7, imprimir infantil A. De 8 a 10, infantil B. De 11 a 13, juvenil A. De 14 a 17, juvenil B. Mais que 18, sênior. Tá? Imprimir a categoria. Então, vou colocar qual a idade do nadador. O nadador tem 12 anos. 12 significa que ele é juvenil A. Tá? E assim por diante. Fazer um algoritmo que imprime a sequência de 1 até 100, de 100 até 200, dos números pares, dos números inteiros, depois dos números ímpares. Tá? Leia 10 valores inteiros, imprimir o maior e o menor deles. Tá? Então, lê 10 valores, imprimir qual que é o maior e qual que é o menor desses 10 valores. Fazer um algoritmo que recebe a idade e a altura de várias pessoas e mostre a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos. Tá? Esse aqui é legal também. Tá? Faça com carinho. Esse aqui é legal. Faça um algoritmo que leia um conjunto determinado de valores e mostre o valor lido, o quadrado, o cubo e a raiz quadrada. Então, esse daqui também é tranquilo de fazer. Faça um programa que leia 2 horas e calcule a diferença de tempo entre elas. Então, por exemplo, são 19 horas, vamos colocar, entre 19 horas e 20 e 44. Quanto tempo tem de diferença? Então, subtrair a segunda da primeira. Ou melhor, subtrair a primeira da segunda, tá? Porque a primeira começa, a segunda termina. Então, fazer quanto tempo tem de intervalo entre as duas datas, entre as 2 horas. Depois, fazer um programa que leia 2 horas e calcule a diferença de tempo da primeira e a segunda, foi o que eu acabei de falar. Caso a primeira seja maior que a segunda, significa que a segunda no dia seguinte. Por exemplo, sei lá, faz parte da solução, por exemplo. Por exemplo, um filme começou às 11 horas da noite e terminou às 2h30 da manhã. Quanto tempo durou o filme? Durou 3 horas e meia. Como que eu fiz essa conta? Entendeu? Então, das 23 horas, quanto tempo falta para acabar o dia? Falta 1 hora. Quanto tempo passou do dia seguinte? 2 horas e meia. Então, 1 hora mais 2 horas e meia, o filme durou 3 horas e meia. Possivelmente era, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis. E não tinha mais nada para passar na TV. Beleza? Ou Vingadores também. Um dos dois. Faça um programa que calcule a diferença de 2 dias quaisquer, considerando o ano com 12 meses, cada mês com 30 dias exatos. Se a primeira data for posterior, significa que a primeira significa que a segunda data está no ano seguinte. Tá. Por exemplo, ler 2 datas e se a segunda data for posterior, significa que está no ano seguinte. Então, por exemplo, hoje é dia 20 de setembro. Então, hoje é dia 20 de setembro. Eu quero saber quanto tempo tem de diferença entre o dia 20 de setembro e o dia 23 de setembro. É fácil de fazer. Agora eu quero fazer entre o dia 20 de setembro e o dia 25 de dezembro. Tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses e 5 dias. Eu quero saber entre 20 de setembro e 18 de julho. Tá? Acho que eu apertei com o botão errado aqui. Apertei. Entre 20 de setembro e 18 de julho. 18 de julho, sei lá, tem que fazer a conta aí, eu não sei quanto tempo tem de diferença. Tá? E aí tem que fazer um programa para ver se consegue fazer isso aí. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa ali? Eu apertei aqui o botão errado. Acho que eu fiz umas cagadas aqui. Eu estava aqui, 28. Faça um programa que leia um número e verifique se ele é primo. Verificar se o número é primo é legal. Caso seja primo, diga é primo. Caso contrário, pedir para o usuário outro número. Lembre-se, números primos são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. E 1 não é primo. Tá?
porque o 1 é divisível por 1 e por ele mesmo, mas ele é divisível por 2 números. Então, tipo assim, a regra é, um número primo é divisível por 2 números, por 1 e por ele mesmo. 1 e ele mesmo, se for ele mesmo, é um número só que é divisível, então o 1 não é primo. Entendeu? E aí começaria vetores, que na verdade não faz parte agora dessa primeira prova. Tá? Coisas que a gente tem aqui no Blackboard. Tá? Deixa eu pegar aqui o Blackboard. Por enquanto a ideia é computador, papel, desculpa. Mas pode ser que vocês tenham alguma coisa para fazer no computador. Tá? Geralmente o que eu faço? Eu trago uma parte teórica da prova, então uma primeira parte teórica para vocês responderem essa parte teórica. Tem umas 2, 3 questões. E aí depois de você me responder essa parte teórica, você vai me entregar a parte teórica e eu te entrego a parte prática. Teórica. Não, sei. Entendi. Teórica. Então toma cuidado para não perder também muito tempo na parte teórica, e que aí só depois você vai pegar a parte prática, e aí a parte prática geralmente eu deixo fazer no computador. Aí você pode abrir o Code Blocks, fazer no computador e me mandar pelo sistema a solução. Tá? Só que aí na parte prática tem tipo, pseudocódigo, fluxograma, diagrama de chefe, teste de mesa, e aí o C. E aí o C você vai me mandar por esse e o resto vai me entregar no papel. Tá? Bem tranquilo. Deixa eu só pegar aqui, porque só para dar uma noção de que a gente tem aqui de código por enquanto. Então aqui, ó, no material de aula, códigos. Tá. A gente tem o código das cocas, vocês têm o código do pseudocódigo do IMC. Esse cara aqui era para estar visível para vocês. Deixa eu tirar esse cara aqui. Permitir que os usuários vejam o conteúdo. Deixa eu ver aqui então, agora while, for, while, do. O que é esse aqui? Esse cara aqui também é legal, deixa eu colocar para vocês. Tá. Então aqui, ó, nos códigos que vocês têm esse código aqui das cocas, que tem o pseudocódigo de um lado e o código em programação em C do outro. Então tá aqui, ó, pseudocódigo desse lado direito, programação em C desse lado esquerdo, tá? Para ter um comparativo. Depois, vocês têm aqui um outro código do IMC, dando já uma recomendação, tá? Esse aqui eu fiz em algum outro momento, não fiz com vocês esse código possivelmente. Eu acho que não fiz com vocês esse código, mas está aqui para vocês darem uma olhada, porque pode ser que tenha alguma coisa que ajude vocês. Depois, o comparativo do for, while e do while. Então você tem aqui a leitura de um valor, realizando com while, realizando com do while e realizando com for, imprimindo esses valores e mostrando o que acontece com cada um dos fluxos de acordo com o valor. Tá? Depois, esse aqui é a solução do exercício 8 dos obrigatórios. Tá? Dos obrigatórios daquela lista de obrigatórios. Aqui basicamente está realizando aqueles passo a passo que a gente fez na aula passada de aproximação de raiz quadrada. Tá? Então esse daqui é o código de aproximação de raiz quadrada. Mas é só isso aí. Tá? Deixa eu ver, tinha mais algum código aqui nessa máquina que a gente pode aproveitar, o que eu não dei para vocês? Ai, caraca. Como é que faz aqui? Eu só quero abrir um Windows Explorer. Será que se eu abrir a lixeira dá certo? Dá. Documentos, códigos. Ó, pré e pós incremento. Eu não coloquei esse problema aqui do pré e pós incremento. Vamos ver aqui, ó. Este e este.
Vamos ver se o CodeBlocks quiser abrir. Aí a gente vai... Aqui, CodeBlocks. Tá. E aí vocês têm esses códigos lá para ajudar vocês no material de aula, tá? Então, também usem eles para facilitar o estudo de vocês. Dúvidas, pessoal? Podem tirar dúvida, viu? Não tem problema não. A gente pode responder dúvidas à vontade. Ah, coisas importantes sobre semana que vem para a prova. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. É o mesmo código aqui. O programa das cocas, beleza, é o mesmo. Esse daqui ainda não está lá, eu tenho que colocar. E esse daqui é o mesmo que está lá também. Tá só o pós e o pré-incrementado aqui que eu tenho que colocar lá. Esse códigozinho aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Então, esse códigozinho aqui que tem que colocar lá só para vocês terem uma noção de como que é o pré e pós incrementado. Tá? Coisa importante sobre semana que vem, antes que eu me esqueça, porque é importante vocês saberem e que senão depois a gente chia um pouco. Tá? Para a prova é muito comum as pessoas quererem colar, porque colar é legal, assim, em muitos aspectos ajuda. Então, para prevenir que vocês colhem, eu dou consulta. Tá? Que sentido a consulta? A consulta vocês podem trazer uma folha de papel A4, ou caderno, se alguém quiser, mas pode ser A4, preferencialmente, escrita à mão, frente e verso, com o que vocês quiserem. Tá? Então, cabendo em uma folha A4, frente e verso, com o que vocês quiserem, pode trazer, e essa folha vai servir de consulta para vocês durante a prova. Tá? Vocês vão poder pegar essa folha vai ficar com vocês e vocês vão poder consultar ela. Então, se quiserem colocar os símbolos do fluxograma, se quiserem colocar um pseudocódigo, se quiser colocar uma programação em C, se quiser colocar as máscaras, colocar o que vocês quiserem lá nesse papel, vocês podem colocar. Tá? Eu quero trazer, sei lá, uma foto da minha mãe. Fica à vontade, tá? Não tem problema. Se você desenhar à mão, porque tem que ser escrito à mão, então não pode ser impresso, não pode ser xerox. Se tiver escrito no papel à mão, pode. Tá? Beleza? Então, uma folha à mão, com o que vocês quiserem, pode estar liberado para usar como consulta durante a prova. Beleza? Não, a matéria de vocês ainda é pequenininha. Calma, tem umas matérias que é muito pior. Tem uma matéria que eu dou que, tipo assim, para essa prova aqui agora, vocês estão com 100 e poucos slides, certo? Eles estão com 450. Aí eles vão ter que uma folha A4 também, frente e verso, para resumir. O que vocês têm aula na segunda-feira? 700 slides? Esse aí me superou. Nossa, cada slide ele dá 150. Cada aula só tem. Fica lá lendo 150 slides. Caraca, que horror. Bom, mas tudo bem. Beleza. Dúvidas aqui, pessoal? Não? Professor, uma dúvida, só para esse ATS aqui, pode colocar qualquer coisa? Pode colocar. Até eu corrigir. Não muito longe. Então, é tipo assim, de repente, tipo assim, se você não colocou ainda, você ainda tem a chance de colocar. Se alguém falar, tipo assim, o professor lançou as notas da PS, aí não adianta mais, porque não vai dar mais para submeter, porque eu vou fechar. Entendeu? Mas até lá, tá valendo. Entendeu? Possivelmente vai ter algum desconto por atraso, mas é pouca coisa. Então, tipo assim... Mas e se eu não ver na data certa e tá falando que eu atrasei? Hã? E se eu enviei na data certa e tá falando que eu atrasei? Aí a gente vê depois. Porque Aí eu consigo ver as datas de submissão e a gente vê o que foi. porque era no dia que eu enviei até às 7. Mas já enviei, tá? Então, nem desconto nada. Não, é que era até Beleza? tipo, era pra enviar a data até às 7. Só que eu não tava conseguindo enviar porque eu tava sem a senha. Aí quando eu consegui a senha, enviei e falou que tava atrasado. Acontece. Bom, bons estudos, estudem bastante, estejam preparados para a semana que vem e divirtam-se.